Então, quando a gente passa a entender que o cordeiro, o animal que ia ser sacrificado no lugar do pecador, ele que deveria ser perfeito. E aí veio Cristo como o cordeiro perfeito de Deus e que tira o pecado do mundo. Ele tirou, não vai tirar. Ele já tirou o pecado. Aquele pecado cometido lá por Adão, aquele pecado, a morte reinou. Olha só, a morte reinou de Adão até Moisés. De Adão até Moisés, que era sobre a lei. Mas aí nós estamos num novo pacto, numa nova aliança, num pacto de sangue de Jesus Cristo. E Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, cumpriu todas essas ordenanças. Ele fez tudo como um judeu no nosso lugar, porque a lei, os 10 mandamentos era santíssimo. E só alguém nesse patamar de santidade podia cumprir, porque quando um cumpria uma coisa, se esbarrava em outra, entende? Nunca nenhum ser humano cumpriu a lei mosaica ao pé da letra, porque a lei é santíssima e nenhum mortal conseguia cumprir essa lei. Então, precisou que um cordeiro perfeito viesse no nosso lugar. Então, Jesus de Nazaré, como era conhecido, morreu no meu e no teu lugar. Tomou o meu e o teu lugar. Jesus de Nazaré, para nós, não é um exemplo. Pasmem, porque talvez você está com 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro de uma chamada igreja, e sempre Jesus é o meu exemplo. Não, Jesus de Nazaré não foi o teu exemplo, não é o teu exemplo. Sabe o que Jesus de Nazaré era e foi para nós? O nosso substituto, substituiu o meu e o teu lugar. Você entende? Essas coisas não disseram para nós e quando a gente chegou num determinado local desse que a gente achava que ia se libertar, que ia viver uma vida sem medo, sem pavor, muito pelo contrário, quando nós chegamos nesses determinados locais, o pavor veio, o medo porque sempre era um Deus que ia nos punir, porque pegaram todas as palavras que eram, todas as escrituras que eram para os judeus e lançaram sobre a igreja gentílica, sobre nós que já nascemos em graça, perdoados eternamente. Você não perde salvação. Então, dentro desses locais chamados igrejas, nós chegamos lá onde o medo bateu, porque se não cumprisse ali a risca aquilo que aqueles homens de Deus estavam falando, nós seríamos punidos, nós estaríamos desviados, nós estaríamos totalmente fora de acordo, né, de acordo com os mandamentos deles, dos homens. Então, isso trazia o que para nós? Medo, pavor, uma insegurança. Qualquer momento Jesus poderia voltar e nós não estaremos salvos, porque cometemos um deslize ali, um deslize aqui. Então, quando nós temos um entendimento que o Cordeiro precisaria ser perfeito e nós descansamos na obra redentora de Cristo, que hoje ele não é mais para nós o Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré estava cumprindo as ordenanças, as leis mosaicas.